Oi? Então, cara, eu vou trazer para vocês essa raia Veloster, né? Que o pessoal tá me pedindo muito, tá me cobrando muito medida, como faz, né, cara? E é uma raia que para mim já tem muita na internet, né, cara? Eu não teria nem teria interesse de mostrar no canal, né? Mas vou fazer uma versãozinha com um pouquinho de criatividade aqui, tá? Para passar. Então, sempre lembrando que essa raia é uma raia chinesa. O pessoal meio que, quando eu posto raia chinesa, cara, os caras já me xingam de burro, que essa raia foi criada pelo China e tal, que é uma Veloster, blá blá blá, tá? Então, só pra dizer que essa é uma raia chinesa, tem 200 anos, sei lá quanto tempo tem, tá? O nome Veloster foi criado pelo China. China acho que é de Petrópolis, né, cara? Então ele divulgou o nome dessa raia e o Rafinha do Pipa Combate, ele usa muito essa raia e divulgou muito a raia, né, pelo Brasil. Né, o Rafinha pegou o jeito dela e cortou legal, né? Até chegou bem próximo do campeonato com ela e tal, né? Então, mas registrando que o nome é do China, o nome Veloster é do China, a raia é chinesa, aquele corte embaixo, que tem aquela curva embaixo, se você botar lá na internet raia jatinho, eu não lembro o nome do canal, mas é JPRJ, alguma coisa assim, né? Já tem, tá? Já mostra lá no alto, tá, aquele corte embaixo. Eu nem posso, agora eu não posso mais dizer, mas que o flogão foi desativado, mas há muito tempo eu já tinha lá no flogão, né? Que eu demorei muito tempo para entrar no YouTube, né? Eu sou bem recente no YouTube. Tá legal? Então, mas para dizer algumas coisas que quando eu posto raia chinesa, o pessoal me xinga, né, cara? Que fala que não é, e bababá, e que está imitando a raia Veloster, então, só para fazer uma colocação, então, que o nome Veloster é do China, tá? O Pipa Combate divulgou bastante essa raia, tá? É uma raia bem legal também, tá bom? Então seria mais isso, só para dizer, e para o pessoal parar de me xingar, né, cara? Que eu não tenho culpa que a raia tem 200 anos, né, meu irmão? Tá bom? Um abraço então, né? Vamos que vamos. Eu vou puxar umas medidas aleatórias, tá? Que é... Tá bom? Vamos que vamos. Então, aquele mesmo esquema, eu estou usando uma folha 45 por 45. Tá? Então, dei a primeira vira, tá? Vou dobrar de novo naquele esquema que eu sempre mostro, que é o jeito mais fácil de fazer. Vou colocar no meio, um bambu vai dar uns 47 por aí. Então eu vou cortar o papel com 48 centímetros. Sempre lembrando, esse bico é o centro da raia porque ela está dobrada, tá? Então eu vou usar aqui, eu vou colocar 24 centímetros. Vou marcar aqui, tá? Que eu vou usar o papel, vai acabar ficando com 48, né? Tá bom? E aqui a gente vai usar o limite da folha também. Tá? Não tem uma medida precisa, mas você usa o máximo da folha que tem. Então, quem acompanha o canal já sabe como é que é, né? Então, ó, marcando o risquinho lá que eu marquei com 24, veio no limite da folha. Tá vendo que uma aqui tá meio em cima da outra. Aí vou cortar. Ok? Esse é o primeiro passo. Tá? Aqui eu estou trabalhando com duas folhas, tá bom?
E aí vamos ao corte dessa raia. Eu vou dar uma brincada com ela da seguinte forma. O corte da veloz sai da ponte e ela vai até a outra ponta aqui. Tá? Eu vou dar uma brincada aqui, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar 6 centímetros, eu vou marcar aqui. A curva vai sair daqui. Tá certo? Isso é uma raia que eu tô fazendo uma criatividadezinha. Aqui na raia, tá vendo que esse ângulo aqui não é um ângulo quadrado de 40 graus, de 90 graus, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho aqui para deixar no esquadro, né? Então, como se fosse um esquadrozinho aqui. Então, coisa de 1 centímetro, que vai servir como referência na hora de eu aplicar a vareta, né, cara? Tá certo? Então, eu dou um cortezinho e um corte quadrado aqui. Ok? Vai dar o quê? Vai um pouquinho. Não tem muita precisão. Tá com 1 centímetro, que é o lado que eu vou fazer a vira aqui, que vai te mostrar legal onde colocar a fibra, né? Tá bom? E aqui, essa daqui é uma régua que eu fiz. Como é que chama esse material? Acho que é Eucatex, cara. Né? Uma coisa bem antiga, não sei nem se existe mais, né? Que acho que era do Maluf ainda, tempo pra caramba, né, cara? Então, o que eu fiz? Eu risquei uma curva com um sarrafo grande, né, cara? Risquei, cortei na tico-tico, dei uma lixada, dei uma devastada, tá? Então, ficou essa régua aqui. Eu acho que vocês encontram também que esse tipo de régua é em casa de costura. Eu acho que na costura usa muito essas coisas em curva, né? Então é o que eu uso para cortar essa raia e para fazer corte e recorte também. Eu fiz muito com essa régua, né? Então, só para ter uma brincadinha, cara. Então vou marcar lá onde eu botei e o risquinho que eu botei a 6 aqui. Tá certo? E aí vou tirar um pedaço aqui. Aleatoriamente, vamos dar um exemplo, vai. Aqui ficou com 1,5, vai. Tá? Aí você pode botar com qualquer medida, se vir para cá vai dar mais, né? Não se prenda a padrões. Faz com o que você tem e do jeito que você quiser. Inventa aí a sua raia, né? Então seria isso, ó. Vou cortar. Tá? Cada um tem seu jeito de fazer as coisas, o meu jeito é esse. Não é o certo e não é o errado. Tá legal? Aqui eu cortei 2 folhas, né? Legal? Então essa daqui eu fiz um pouquinho mais chatinha, né? Mas me parece que a Veloster é um pouco maior. Tá legal? Acho que é por aí, né? Vou montar nessa azul aqui. Deixa eu pegar aqui um apetrecho. Então, aqui vem um frasquinho de cada cola aí, né? Então, cada um tem seu jeito de montar a raia. Eu vou montar a minha aqui mais ou menos, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Tem muitas opções de canais aí de como fazer a raia, né, cara? Então, estou usando aqui uma vareta de 50, que depois eu corto ela lá no fim, né? Tá bom? Então, essa é uma raia que, para quem gosta de dar largada, colocar essa vareta um pouquinho mais dura, porque na verdade eu não vou ter a 2.2, né, cara? Aí tem gente que gosta da 2.2, 2.0 também, né?
vou fazer com a 2.0, que é a que eu tenho no momento. Então eu estou botando um pouco essa central um pouquinho mais dura, né, cara? Para poder usar uma fibra mais... Então, seria isso, né, que eu gosto de já dar o biquinho aqui. Dou aquela puxada. E essa baulada na raia, tem gente que gosta de puxar, já envergar aqui, eu não gosto da raia envergada direto. Eu gosto de, na hora, dar uma mexida na raia do jeito que eu quero. Né? De acordo com o que eu vejo com o vento, eu deixo ela mais reta e deixo ela mais curvada. Né? Tá? Então cortei, ela ficou com um detalhezinho aqui, ó, ficou curva e aqui ficou reta, ficou com um detalhezinho. Não sei se vai dar para ver, mas aí no final eu mostro. Tá bom? Então seria isso. Então isso aqui ficou com uma vareta de... Ficou com 47 centímetros. Tá? A folha eu cortei com 48 e o bambu com 47. Vamos achar uma medida aqui nessa... Vamos ver que medida que vai dar aqui. ...60 centímetros. Exatamente, ela bateu 70 centímetros. Né? Uma fibra... Estou usando aqui uma 2.0 com 70 centímetros. Tá bom? Vou mostrar para você. Quem quiser usar 2.2 também dá. Eu acho muito pesada, não. Porque aqui em São Paulo tem um pouco mais de vento, né? Quando você traciona, mas ela murcha legal, a hora que você larga, ela leva toda a linha, né, cara? Então eu prefiro a 2.0, mas tem gente que prefere a 2.2, né? E aí vamos montar aqui, ó. Se sair agora, né? Sai. Eu não sei para que eu tô correndo hoje, não tenho pressa de nada, né, cara? Mas hoje eu acordei meio agitado aí, né? O Brasil tá numa correria aí, eu tô meio... Tava acompanhando as notícias, já fiquei meio irritado, cara. Então é isso aqui, ó. Lembrando que eu dei esse cortezinho aqui para você acompanhar mais ou menos a marcação da coisa. Se você quiser também, né? Aí eu vou colocar de lá para cima. Não sei se está pegando aí, mas estou com a câmera ao contrário, né? Sempre esperando que a tal da Tino entre lá para cortar meu vídeo, né? Que ela entre em primeiro plano e me ferra lá depois. Deixa eu ver, não, tá dentro. Que eu coloquei um não perturbar, né? Vamos ver se ela respeita, né? Então, cada pessoa tem seu jeito de fazer, né? Então, aqui eu faço uma bainha pequena, mas aí o Pipa Combate lá, o China também, né? Que ele faz mais grossa, ele tem um jeito dele fazer, né? Tá bom? Mas é mais só para dar uma satisfação para os meus inscritos, né? Que eles acabam pedindo, né? Até tem alguma coisa no canal
como fazer estirante dessa raia e tal, né? Tanto estirante de 2 como de 3. Eu não vou nem falar agora aqui, mas tem lá no canal lá. Dá uma olhadinha lá. Tá tanto de três linhas como de duas linhas, né? E o pessoal acha que com 2 linhas dá para tentear e tal, né, cara? Aí vai do gosto de cada um. Tá legal? Então, seria mais por aí, né? Ele ficou com um detalhezinho diferente aqui, tá? Mas basicamente é isso, né? Não tem segredo de como fazer, como não fazer. Aí estavam pedindo molde no meu canal, né, cara? As pessoas queriam molde. Eu estava indicando lá o que é lá, como é que é lá, o Machado Pipas, né? MPA, né? Acho que é Machado. E que ele tem gabarito, tá? Essas coisas aí dá uma entrada no canal lá e pede um gabarito, né? Tá bom? Acho que é mais por aí então. Vou dar a raia Veloster, né? Que na verdade é uma raia chinesa com um detalhezinho. Tá bom? E pro pessoal aí que é inscrito no meu canal estava pedindo, tá aí. Falou? Simplesinha de fazer, rápida, né? Espero que eu tenha podido ajudar. E manda pro alto e boa diversão.